Nossa próxima dica está relacionada ao planejamento para a produção do buffet. Bom, o que a gente pode falar sobre essa situação? A gente tem que ter uma atenção muito grande na hora da preparação das proteínas, né, que são os principais pontos. Né? Qual é a gramatura que a gente coloca para uma carne num buffet? Normalmente num prato à la carte a gente coloca 150, alguns locais 180, alguns outros, dependendo do prato, até 200 gramas de carne ou de uma proteína, mas num buffet isso tem uma particularidade. A gente coloca em torno de 80 gramas em cada uma dessas porções. Isso em média, vai depender muito também do buffet a qual a gente está tratando, da quantidade de proteínas que tem esse buffet, mas a gente tem que entender muito bem esse planejamento para que a gente não tenha aí uma quantidade de carne por pessoa muito acima do que é o esperado, e aí a gente acaba tendo um desperdício muito grande, uma elevação do nosso custo em cima dessa situação. Uma outra questão muito importante na produção de um buffet é a gente ter ideia e ter mapeado a quantidade de pessoas que devem se servir daquele buffet. Está correto que em alguns restaurantes de rua a gente tem uma dificuldade maior de realmente entender quantas pessoas a gente vai ter. Mas pelo histórico já criado pelo empreendimento, a gente consegue ter uma mensuração média da quantidade de pessoas que vão passar ali. Então esse também é um ponto muito importante na hora da gente planejar a produção do nosso buffet, na hora da gente analisar a necessidade da quantidade de proteínas, na hora da gente analisar a quantidade de legumes e verduras e folhas, e principalmente as coisas que têm, os insumos que têm mais dificuldade para um reaproveitamento, para que a gente não perca tanto nesse buffet. Afinal de contas, a gente produzir um buffet para 200 pessoas e a gente não tiver bem mensurado a quantidade, a gente pode acabar fazendo comida para 250 e virem, de repente, em torno de 150, a gente tem comida para 100 pessoas, onde a gente não tem como fazer um reaproveitamento muito efetivo e acaba tendo um prejuízo muito grande nos nossos indicadores de desempenho, como o nosso custo de mercadoria vendida, o nosso CMV. Então, a preocupação com o planejamento do buffet é fundamental para a gente olhar para o nosso desperdício e reduzir ele ao máximo.